É isso aí, pessoal. Olha só, eu tô aqui com o Vinícius Almeida, que ele é professor e agora é autor de livros, né? Exatamente, Yata. Muito boa tarde a todos. Agora, Yata, estou começando, além de dar aula, estou começando a escrever livros. Eu me defino como um professor escritor e estou virando um escritor, professor. E você usa bastante do que você está usando no livro nas suas aulas? Olha, Yata é um guia do que não deve ser feito na administração pública, então, de fato, eu uso. Eu aviso bastante os alunos do que, olha, como que funciona por trás dos bastidores do poder. No caso, muitas coisas foram baseadas em fatos reais, mas tem também a parte fictícia, tanto que é um livro escrito como se fosse um conto mesmo, uma história, né? Quais partes foram realmente baseadas em fatos reais e quais foram ficção ali? Yata, se eu te falar, eu tenho um gravíssimo problema pessoal, então eu prefiro falar que tudo é ficção, né? Algumas coisas que eu ouvi com um toque de pilim-pim-pim, né? Certo, você coloca ali um adolescente que já está no final do colegial, aquela coisa toda, e ele encontra um pendrive, né? A ideia surgiu de onde, assim, justamente da ideia de colocar um pendrive ser encontrado de repente e cruzar a vida do político com o adolescente? A ideia surgiu com base em algumas observações da Lava Jato, né? E principalmente que eu imaginei que se você vai fazer alguma coisa errada, você não vai usar um computador padrão, você não vai levar... você vai deixar algum arquivo no computador, você não deixa, então você leva um pendrive. Então foi daí que eu tirei a ideia, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Certo. O personagem, ele tem aquela vida cotidiana sempre igual, tal. Aí ele meio que parece de início não ter muita noção do que quer do futuro, né? Que a maioria dos adolescentes tem isso, inclusive. Exato. Aí, qual foi o grande ponto pra você no livro, assim, o ápice dele mesmo, assim, de que ele resolveu mudar tudo? O personagem ele resolve mudar tudo quando a vida dele toma uma dimensão pelo inesperado, quando ele se abre e vê que a vida é mais do que aquela rotina batida dele. Mas para isso ele precisa sair do marasmo. E aí, quando ele sai, que acontece o acidente, enfim, e aí ele acaba encontrando o pendrive. Aí, nesse caso, por exemplo, você vê lá a vida típica do adolescente, né? Tipo, falar bom dia pra mãe todos os dias igual, né? Sempre tem aquele negócio de boa sorte, de terem um bom dia e tal, né? Bom trabalho, bom estudo. Aí vem aquela coisa, isso aí já veio de você mesmo, assim, de como era a sua infância e adolescência ou não? Exatamente, isso aí é meus 15 anos, cara, para ser bem preciso, quando a mãe deixa no colégio e tal, fala aquele boa aula e você vai com nenhuma vontade de ir pra aula, e é exatamente isso que é a realidade de muitos jovens. Sim. No caso, com você, para você entrar no meio político, para ter conhecido as pessoas que você conheceu e tudo mais, aconteceu mais ou menos próximo do que aconteceu no livro ou tem muita diferença? Tem muita diferença. Eu entrei no meio público através de outra oportunidade que foi muito interessante, porque foi um convite, eu comecei dando palestras em ONGs, enfim, e aí viram um trabalho, fui para uma cidade do interior, dessa cidade do interior, aí eu acabei conhecendo um assessor, esse assessor me apresentou como deputado, o deputado foi candidato a prefeito e ele ganhou. Isso é interessante. Aí vem aquela, agora já mudando já mais para o seu lado e não do político, qual é a sua formação? Olha, Yata, isso é muito louco. Eu sou administrador, eu sou mestre em administração, eu comecei o doutoramento em administração, parei. Atualmente eu faço sociologia também e também um curso na área de TI, que são duas graduações em paralelos. E, óbvio, também não me afastei 100% da vida acadêmica, eu sou professor universitário lá em São Roque. Nossa, e São Roque é um pouquinho longe, né? Se for ver assim... Terra do vinho e maravilhoso, adoro a cidade. E de vinho de lá, assim, já, tipo, isso ajudou bastante também enquanto você estava escrevendo ou você não bebia enquanto escrevia? Não bebia enquanto escrevia, só não sei muito café, né? Muito café é maravilhoso. Em qualquer momento, em especial quando a gente escreve, e lá, quando eu entrei, o livro já estava quase publicado. Então já estava assinado, enfim, foi só esse movimento desse ano até que ele fosse impresso, que demorou um pouco. Quanto tempo você demorou do começo da ideia até finalizar a última versão do livro antes de ir mesmo para a editora? 17 meses e contando com o lançamento que teve esse final de semana lá em Barueri, deu 20 meses do tempo que eu comecei a escrever a primeira linha até sábado agora que lançou. Aí é interessante. Aí qual foi a sua ponte para conseguir essa editora? Eles que te chamaram, te procuraram, alguém indicou, como foi? Yata, é muito louco isso daí, porque se eu fosse aguardar, eu estava até hoje aguardando. Eu comecei a olhar editora por editora, qual que se enquadrava dentro do modelo que eu queria de escrita. E verifiquei algumas e essa eu mandei o original. Eles demoraram 1 mês para me dar um retorno, algo não rápido, tá? E raro também, porque eles demoram muito mais. E a partir disso, então, começamos as negociações, de poder assinar contrato, ver como é que ia ser e tudo. Mas não foi simples não, demorou.
E no seu contrato atual, eles têm um número de livros ou um número de tempo para cada venda? Cada projeto tem um cronograma, né? E, na verdade, eu posso escrever em qualquer área, o que é muito bacana, só que eu tenho que seguir alguns requisitos, como, por exemplo, eles fazem muitas mudanças, né, na forma de linguagem, na adequação, Sim. e principalmente, uma coisa que não é muito comum, mas que eu tento ao máximo fazer, é a escritora obedecer prazo, né, e eu tento, como eu te falei, eu estou com prazos já um pouco corridos aí para a próxima obra, então eu preciso sempre me atentar nisso. Falando nisso, você disse que já teria ideias para mais 2 livros sobre a ideia do tema, né? Que, por exemplo, esse chama O Jogo da Verdade, né? Isso, olha aí, ó. Então, aí para quem quiser conhecer aqui, né? Depois eu deixo aí o link para quem quiser comprar também. E no final aqui do vídeo vamos ter uma coisa bem legal para vocês sobre isso. No caso, qual seria assim a ideia para o primeiro livro e a diferença dele para o segundo? Ótimo. O primeiro livro ele se passa num Brasil que ainda é possível. Eu comecei a ver que os meus alunos eles queriam muito sair do país e não estavam mais acreditando na nossa nacionalidade, enfim, nas nossas potencialidades. E aí eu crio um livro onde é um guia, o Jogo de Verdades é um guia do que não deve ser feito na administração pública, baseado numa ficção. Tá? Essa foi a primeira ideia. A segunda ideia que surgiu, que não tem nada a ver, é um romance. É uma ficção científica, né, de fato, de raças que se conhecem. O nome do livro é O Cosmos e Nós Dois, que se passa fora do planeta Terra, em outras galáxias. Então tem um ser beligerante, conhecido como reptiliano, e um ser felino, conhecido como ser amoroso, de fraternidade, enfim. E em algum momento, num evento muito pontual no universo, eles acabam se encontrando. Nesse encontro, eles acabam tendo uma afinidade, que não é algo comum, são raças distintas. E, enfim, por alguns motivos, eles acabam vindo parar no planeta Terra, que é um planeta prisão. A partir disso, dessas vivências no planeta Terra, eles começam a ter vidas consecutivas juntos e vão parar na nossa geração atual. Essa é a história do Cosmos e Nós Dois. Aí você se baseou nas teorias de ufologia mesmo, de cada um dos tipos e tal. Aí, qual foi o ponto mais complicado para você encontrar informação ali sobre os reptilianos, sobre os felinos e tal? Exato. Tem muito material bom na internet, mas eu pesquisei numa coisa chamada salto quântico genético, que foi muito válido para mim. E nesse caso, o que foi mais difícil de tudo foi pegar as informações que são reais, separar das informações que não são reais e depois criar uma história para que ambas as raças consigam se encontrar de uma forma que faz sentido na linha de raciocínio ufológica, né? Sim. Então foi bem trabalhoso. É óbvio que tem um pouco de ficção, porque senão eu não consigo dar uma liga na história. Mas tem um quê de que para quem estuda vai entender algumas coisas. Você tem medo que algum reptiliano de verdade apareça na sua vida e fale você não deve publicar esse livro ou coisa do tipo? Não tenho, pode ficar tranquilo. Mesmo porque, próximo do que poderia ser publicado sobre reptilianos, ele é muito bonitinho. Ah, sim. Aí, no caso, você acredita que essas raças alienígenas existam na vida real? Óbvio, sem exceção. Seria muita prepotência nossa acharmos que só temos nós aqui. E é muito legal porque quando um reptiliano olha um ser humano, é como se fosse nós olhando macaquinhos, assim, né? Ou camundongos, acho que camundongo seria melhor. Certo. E viagem no tempo, você acredita? Algumas outras coisas de ficção científica? Acredito, multiversos, enfim, teoria das cordas e vai muito além. Pretende escrever alguma coisa sobre esses outros temas? Estou em vistas porque para escrever um tema desse que seja aceitável para o público geral, ou seja, aqueles que não têm muita afinidade com a temática, é difícil, porque você tem que traduzir muitos termos e tentar... Você perde o rigor de quem é estudioso da área, acha que você está sendo muito raso, muito superficial e muitas das vezes na edição do livro, o meu editor e a editora não entenderam alguns conceitos, então eu tive que tirar muita coisa, porque eles falaram, isso aqui não faz sentido, cara, como é que você está querendo dizer isso? Então eu já tive uma dificuldade no primeiro momento, né? Sim. Então, aí... Por exemplo, nesse livro aqui, chama Jogo de Verdades, aí o outro já é o Cosmos, tal, aquela coisa toda. Você já tem ideia para os próximos livros ou quantos você já pretende escrever ou não? Tenho, Yata. Eu estou numa média aí de um livro a cada semestre, no máximo, não sei, não necessariamente seguindo 6 meses, mas 2 livros por ano. E o próximo que eu estou vindo agora, que não tem nada a ver também com os outros 2 projetos, é uma biografia de um personagem aqui, um cara da rota aqui de São Paulo. Então esse projeto já vai ser uma coisa um pouco mais, não digo séria, mas... teria um tom muito mais pesado, assim. É um livro que vai pingar um pouco, de fato, pesado nesse sentido, né?
Você chegou já a ter algum tipo de experiência, assim, de biografia ou de conversar com pessoas para poder pegar informações reais? Conversar com pessoas, sim. Sempre tive vontade de fazer uma biografia, mas eu sempre li as biografias e achei elas um pouco demoradas até chegar naquilo que realmente interessa, que o leitor quer ler. Então eu vou partir de uma proposta que eu não estou lendo biografias, já vi algumas, mas agora nesse instante, dos últimos 3 anos, eu não estou lendo e vou começar uma baseada do zero. Vou tentar criar um novo modelo e vamos ver o que acontece aí nesse livro que em breve vai estar aí, viu? Acho que em abril ou maio do ano que vem. E assim, depois dessa biografia, você acha que vai acabar fazendo algumas, sei lá, mais biografias ou mais ficção? Acho que vai ser bem paralelo, assim, uma ficção, uma biografia, uma biografia nessa proporção, porque vai abrindo. O legal de você escrever biografia, Yata, é que você consegue passar a visão de mundo numa pessoa que muitas vezes tinha tudo para dar errado e deu certo. Sim. E é um livro inspirador. O legal da ficção é que, como o mundo é muito duro, né, numa corrente mais existencialista, o mundo é uma porcaria, e na ficção a gente consegue passar isso, né, e muito além disso. E na ficção a gente pode fazer qualquer coisa, e isso é bacana. Então eu sempre tento balancear, porque um é o mundo real como ele é e o outro é o mundo como ele poderia ser. Certo. Vamos falar então um bate-bola rápido aqui, falando justamente sobre o projeto aqui, o Jogo de Verdades, que é o seu atual lançamento, Sim, né? Sim. Esse livro, para quais idades que você recomendaria e que tipo de música você recomenda a pessoa ouvir enquanto lê? Legal. Putz, o público faixa que eu pensei naquele instante, enquanto eu desenvolver, era um público de 15 a 29 anos. A minha leitora mais assídua foi uma aluna, ela tem 15 anos, ela já leu 3 vezes, ela amou. E meu leitor mais antigo, ele tem 57 anos e também gostou. Falou que eu descrevi muito, enfim, cenários e a pessoa fica imaginando. O que eu acho interessante é que eu escrevo muitas das vezes ouvindo músicas. E cada capítulo ele tem um dinamismo. Tem algumas vezes que você pode ler ouvindo Eterna, né? Eterna, Sim. né? E tem vezes que você pode ouvir, ler ouvindo, na verdade, Enya. Então depende muito do seu ritmo. O que eu gostaria de dizer é, os capítulos que falam mais sobre sociologia ou sobre filosofia, é bom ler com uma música mais calma, para poder entender o conceito. Inclusive, no livro, em algum momento eu faço uma citação lá para que se leia ouvindo determinada música. Mas, via de regra, é uma música mais que te faça bem, que você consiga refletir. Sim. Porque se você prestar muita atenção na letra, você não vai prestar atenção na leitura. Verdade. Então mais instrumental mesmo nesse caso, né? Então aí depois a gente passa aí pra galera embaixo, assim, algumas dicas de músicas interessantes também. Agora já vamos falando então sobre, né, a promoção que a gente pode soltar aqui pra galera. Vou deixar as regras aí embaixo na descrição. Quem quiser ler esse livro aqui também vai ter aí o link para poder comprar, né? Já, se não tiver, tipo, assim, se tiver muita pressa para ler, também tá aí a opção. E aqui, ó, temos aqui o livro, né? Esses daqui vão ser para vocês, caros pessoas que assistem, né, os telespectadores do canal. Exatamente. Então, fique ligado aí também, porque a gente vai trazer algumas novidades para vocês em breve, né? E eu vou trazer mais vezes ele aqui, principalmente quando eu tiver com novos livros ou com alguns novos projetos. Então, até a próxima. Se inscreva aí embaixo, também pode dar o like para poder ajudar mais gente a conhecer e compartilhe o vídeo aí também. É isso aí. Obrigado. Algum recado para a galera que está assistindo? Pessoal, muito obrigado, eu agradeço. Em breve estaremos aí com mais um lançamento e eu faço questão de que, se alguém tiver alguma coisa, alguma crítica, alguma consideração, por favor, deixa aqui. Eu vou deixar também meu site, que está em desenvolvimento, e em breve a gente pode estar batendo um papo, tá bom? Obrigado. E é isso aí, galera. Então, a gente se vê. Fui!